Doutor, você citou aí a questão do Trump com o governo do Brasil. Eu teve umas entrevistas, até mesmo um pessoal de comentarista internacional falando que o governo brasileiro não está conseguindo ter diálogo com o governo do Donald Trump. Não tem uma ponte, não tem nada que faça ele conseguir ter pelo menos o mínimo ali, nem que seja com o baixo clero do governo Donald Trump. Isso pode afetar a questão nossa aqui no Brasil e até mesmo na sua própria área aí, que é da ProSoja? Pode afetar o Brasil num todo, entendeu? Isso aí é uma expectativa que a gente não espera que não se torne uma realidade muito dura, mas um governo que se mete a dar palpite em todos os lugares que acha que pode colocar-se numa condição como é que eu te digo, numa condição de protagonista do bem e de uma série de situações, e ao invés de se colocar como um chefe de Estado, com posicionamento correto, adequado, passa uma agressão de forma geral, não só ao presidente Donald Trump, mas também aos seus membros, seus assessores, aos empresários, aos colaboradores diretos de uma campanha política, numa agressão velada, como se isso fosse criar um benefício para o Brasil, acaba causando esse distanciamento, apesar de que Donald Trump colocou que a questão de Estado está acima das questões pessoais. E isso é o que deu uma nivelada, uma equilibrada nas condições. Que após a fala do presidente Trump, nós tivemos aí uma acomodação de situação nos mercados internacionais. Então, a Bolsa da China cresceu, aqui no Brasil teve uma reação positiva. Nós esperamos que isso seja olhado pelo lado do Estado, porque o lado que nós estamos vivendo de política brasileira é uma política nociva ao país, ao contrário de qualquer outra situação. É um país que foi apoiar agora a Venezuela, mandar uma embaixatriz para fazer uma média numa posse que a maior parte dos países do mundo estão considerando ilegal, que houve fraude nas eleições, não apresentou As atas? as atas lá das eleições, só conversa de boca, ameaça constante, usando uma pressão sobre a população de uma forma ostensiva. Então, você vê que nós estamos no caminho ao contrário. Apoiar Hamas, com todos os problemas que tem, você vai apoiar grupo terrorista. Isso não existe. Nós já temos um problema dentro do Brasil, que é o crime organizado, e que ninguém fala nada, como se fosse a coisa mais natural. Ver o número de pessoas que morrem no Brasil e o que morreu na faixa de Gaza. Não que uma morte justifique a outra, mas lá é uma guerra. Aqui também é uma guerra urbana extremamente violenta, e que nós estamos vendo aí as principais autoridades do Brasil de braço cruzado. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que o Brasil está retroagindo em todos os seus aspectos. Não é só de política internacional, é interno. As nossas posições estão sendo tomadas. Qualquer bandido aí tem privilégio com relação ao cidadão de bem, aos atos do judiciário, de uma forma geral, que tem sido colocado de forma extremamente complexa, que não segue o rito normal de um processo judicial, que não está atendendo, acompanhando a Constituição brasileira. Se a Constituição determina determinada situação, você não tem que interpretar nada do que está lá, você tem que cumprir a Constituição. Então, a nossa Constituição é a nossa Bíblia, é o nosso livro maior. Nós temos que estar atentos à Constituição, porque senão todos os direitos nossos, aos pouquinhos, vão sendo cortados. Desde o direito de expressão, desde que a gente possa falar. Se eu falar aqui alguma coisa errada, que ofenda alguma pessoa, que essa pessoa se sentiu prejudicada, esse programa seu está gravado. Você tem os meios legais de me processar por injúria, por calúnia, por uma série de coisas, ou até tirar o programa do ar.
É. Mas você coibir a minha fala, o meu direito de expressar, isso está errado. Quer dizer Verdade. que eu falar porque eu discordo, porque eu tenho uma divergência de pensamento com relação a determinadas atitudes, seja do governo, seja de um presidente, seja de um ministro, eu não posso discordar. Se eu discordo, eu estou errado. Agora, eles podem falar o que eles quiserem e fica por isso mesmo. Então, nós estamos vivendo uma situação no país extremamente complexa e usam a palavra democracia como se estivessem vivendo uma democracia plena. Então, Uhum. eles não conhecem a democracia. Eles conhecem totalitarismo e estão falando que totalitarismo é o correto, usando a palavra democracia. Então, o Sim. país vive uma situação extremamente complexa, extremamente difícil. A população, de uma forma geral, que tem condições de se expressar, está intimidada. Isso começa, inclusive, dentro do nosso parlamento. Você vê Aham. que muitos deputados têm medo, não abrem a boca, não fala, faz acordo com as suas emendas que são principais para eles, porque nós temos eleições daqui a 2 anos. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente complexa num país que se diz democrático, andando para o lado do socialismo, do lado do comunismo, do lado do terrorismo. Isso não é um país democrático. Essa é a realidade, no meu ponto de vista, de ver. É uma situação complexa? É. O povo votou, fez a situação, mas o povo foi enganado. A situação é outra. A pessoa fala que vai fazer uma coisa e fala outra. Sim. Você para bem para pensar uma coisa. O primeiro discurso que todo mundo lembra é o tal da picanha. Vamos comer picanha e tomar cerveja. Certo? Agora, para pensar um pouco. Cada boi tem duas picanhas. Vê o número de abate com duas picanhas, se o brasileiro tem condição de distribuir picanha para todo mundo comer. Não existe lógica nisso. É. Se falar que o cara ia ter acesso à proteína vermelha, ia melhorar a condição para ele ter acesso à carne, esse tipo de coisa, ainda é uma fala. Agora você direciona, fala, roubar um celular para o cara tomar uma cerveja, É absurdo, ele né? toma o seu celular, te dá um tiro na cara e fica por isso mesmo. Não tem condições da gente suportar essas mazelas que estão faladas como se fosse uma brincadeira. Isso é um negócio muito sério para a população. A Uhum. gente sofre e a hora que você reage, você vira o bandido. O cara Exatamente. Verdade. está te apontando uma arma, fala que vai te matar, você reage, faz alguma coisa, você vai preso. E aí querem explicações suas, aonde você arrumou a arma, da onde você tirou a arma. Agora, atrás do bandido, a arma está raspada, é uma arma que veio pelo tráfico ilegal de armas, aí, drogas, esse tipo de coisa, mas ninguém vai atrás disso. Os caras estão armados de fuzil, de metralhadora, estão com pistolas aí de alto poder de fogo, mas É. ninguém vai atrás disso. As fronteiras nossas estão aí abertas ao bel prazer, tá certo? O tráfico de droga no Brasil está cada vez mais forte, eles estão tomando conta mesmo da coisa. E como é que fica o cidadão brasileiro? Como é que fica você? Como é que fica eu? Como é que fica a minha família? Essa é uma Exatamente. realidade. Nós estamos trabalhando, pagando uma carga de impostos fenomenal, um negócio bárbaro, estão buscando jeito de tributar de todos os lados. Vamos dar o exemplo do Nicolas. O Nicolas fez uma postagem com Uhum. relação à questão do PIX. Sim. Sim. Ele fez um alerta. Ele não fez uma fake news, não fez nada. Quem começou com a história do PIX foi a Receita Federal. Não Sim. foi o Nicolas. Foi a Receita Federal que colocou lá que ia monitorar. E ele vai monitorar, ele vai arrumar um jeito de tributar. Ele Porque não a está monitorando à movimentação, toa, né? exatamente, ele tem um motivo para estar monitorando, para saber quem é informal, quem não é informal, esse tipo de coisa, como se o cara que é um informal ganhasse uma fortuna. Verdade. Ele Verdade. ganha um valor extremamente pequeno. Agora vamos fazer uma conta. Você pega um carro de Uber, seja alugado, 1.500, R$ 2.000 aí o aluguel de um carro, às vezes um pouco mais o aluguel de um carro. Se o cara gastar pelo menos 2 tanques por semana, são praticamente 600, R$ 700 de gasolina. São quatro, se você colocar R$ 700, são 2.800, e mais o aluguel são 5.
mais as despesas que a pessoa tem de alimentação, isso aqui já passou R$ 5.000, Sim. tá certo? A margem de lucro dele vai ser o que ele vai tirar, vai sobrar o quê? 1.000, 1.500, 2.000, ele tirando todas essas despesas. Agora, ninguém faz essa conta. Aí Uhum. você pega lá o ambulante que vende lá o seu espetinho, o outro, você vai monitorar a população mais pobre, porque você já monitora tudo que está acima de 10, 15 mil de transferência, os bancos já são obrigados a comunicar. Salvo me engano, está válido ainda. Então, você já tem um poder de monitoramento sobre as transações comerciais. E você vai querer pegar o pequeno e aí fala que Nicolas é um cara ruim, que ele criou uma maldade. Poxa, eles não falaram que não ia tributar uma série de coisas, está tributados aí, como fala o negócio da blusinha lá, que foi Exatamente. tributada, não sei o quê, produtos até US$ 50, algumas coisas no sentido. Então, o pessoal que está no poder hoje, que assumiu a dirigência do país, se tornou um grupo de pessoas que não são confiáveis, que fala uma coisa aqui na televisão, faz uma média ali e daí a pouco age de outra forma. Então é um momento muito complexo para o país, muito preocupante, porque ao invés de nós estarmos avançando, nós estamos voltando a momentos de situação de antes de pandemia, de situações muito difíceis para o nosso desenvolvimento. Sim. E essa situação vai cada vez entravando mais toda a população brasileira, não é só o agro, não. É todo o sistema, entendeu? Porque É o geral, agro, né? nós já somos fascistas, nós já somos um monte de coisa, e xingam a gente de todo tipo de situação e não vê que o cara lá de fora, o governo falando mal de nós, como é que nós vamos oferecer o nosso produto? Como é que nós vamos chegar lá fora para vender se o nosso governo já esculhamba com a gente aqui, Sim. ao É invés de verdade. proteger o setor produtivo? Ele quer pisar em cima da cabeça do setor produtivo. É Então é um negócio covarde, muito né? complexo, muito difícil, entendeu?